Olá, pessoal do Terceirão, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e esta é a aula 14 da Frente C de Língua Portuguesa. Nesta aula, nós vamos resolver testes do Exame Nacional do Ensino Médio, testes de gramática, de questões de interpretação ou tecnologias da comunicação. Na apostila de vocês, essa aula aparece como aula teórica para a produção de texto no modelo Enem. No entanto, como a gente já vem trabalhando há algum tempo com propostas do gênero, eu vou dedicar esta aula exclusivamente à resolução de testes, ok? Vamos lá? A primeira questão traz um texto de uma campanha publicitária, ok? Esse é um texto multimodal, ou seja, é um texto que é ao mesmo tempo verbal e não verbal, e o sentido do texto ele se constrói a partir da interação desses aspectos, verbal e não verbal. Esse texto, gente, é o cartaz de uma campanha publicitária, tá? O texto diz o seguinte: quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí tem lá uma criança, não é isso? Outra criança de colo, a irmãzinha, a mamãe, não é isso? E o pai aqui, que provavelmente é o agressor, beleza? Temos um número de telefone, ligue 180, aliás, o uso do verbo no imperativo aqui, né? Característico da linguagem publicitária, não se cale mais uma vez o verbo no imperativo, ó, diante da violência doméstica, beleza? Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Ó, gente, primeira premissa, tá, do enunciado. Campanhas publicitárias evidenciam problemas sociais. O cartaz tem como finalidade, pessoal, todo texto ele tem uma finalidade, todo texto tem uma intencionalidade, não é isso? Qual seria a finalidade desse texto, desta campanha publicitária? Vamos lá. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Pessoal, perceba que nesse texto, tá? Há ali um número para denúncias, ok? Portanto, o principal foco da campanha não é alertar os agressores, mas é dizer às vítimas e testemunhas de que dizer que existe, um canal para que essas denúncias cheguem aí aos órgãos competentes, beleza? Então, o principal foco aqui da campanha não é alertar os agressores, mas sim oferecer um serviço de denúncias para vítimas e testemunhas, não é isso? Veja lá a letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Sim, é preciso e é importante, porque a violência doméstica atinge toda a família, não é isso? E para evitar que essa prática se perpetue, existem canais, né, para essas denúncias, para que esses fatos cheguem aos órgãos competentes. Portanto, aí letra B, né? Tranquilo o teste. Tudo bem? Vamos ver por que as outras estão erradas. Ó, instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. Não só as mulheres, né, gente? Mas a família como um todo. Aqui toda a sociedade, tá? Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. O foco não está exclusivamente nas crianças, muito embora, né, a campanha possa atingi-las, ok? E exigir das autoridades ações preventivas. Aqui o foco não são as autoridades, né? São as pessoas envolvidas, né? Principalmente aí vítimas e testemunhas. Beleza? Portanto, aqui, gente, a letra B é que explicita melhor as intenções da campanha. Mais um texto publicitário, leia para uma criança. Cada livro inteiro o Brasil vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizado na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Pessoal, um texto publicitário ele tem uma intencionalidade. Normalmente um texto publicitário ou ele visa, né, vender um produto, que é o caso da publicidade comercial, ou ele trabalha com uma ideia, né, que é o que a gente chama de publicidade institucional, que é o caso tanto desta propaganda quanto da propaganda do exercício anterior, tá? Os objetivos desse cartaz, vejam só, gente, a intencionalidade do texto, né, os objetivos do cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de, bem tranquila essa questão, né, as crianças frequentarem a escola, não, isso é obrigatório, não é isso, gente? A formação leitora começa na infância, pode ser, né? A alfabetização acontecer na idade certa, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado, a escola desenvolverem
campanhas a favor da leitura. Pessoal, aqui a propaganda ela não é voltada especificamente às escolas, mas às pessoas em geral, não é isso? Mostrando que a formação de um leitor começa na infância. Aliás, gente, dados indicam que quando os pais leem, os filhos leem mais. O exemplo da leitura aí começa em casa. Por isso que é importante ler para uma criança e acrescento. Por isso que é importante que a criança também testemunhe essas experiências de leitura, que veja pais, irmãos, enfim, a família em contato com os livros, tudo isso é muito importante. Portanto, aqui também letra B. A questão seguinte é parte de um texto do linguista Círio Pocente, tem como título Humor e a Língua. Há algum tempo venho estudando as piadas com ênfase em sua constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase banal. As piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua, por outro. Então vamos lá, gente. Ele está dizendo que coisas interessantes, olha. As piadas fornecem um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, ou seja, é possível, a partir das piadas, fazer uma leitura social e ideológica de uma sociedade. Por outro lado, as piadas fornecem fatos e dados impressionantes para quem quer conhecer, para quem quer saber o que é e como funciona uma língua. Então, é possível fazer uma análise social, é possível fazer uma análise ideológica e linguística de uma sociedade a partir das piadas. Se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista: sexualidade, etnia, raça e outras diferenças. Instituições, igreja, escola, casamento, política, morte, tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo em todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corpus, ou seja, do que qualquer outro material de pesquisa. A piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes na cultura brasileira, sobretudo na tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por sua função humorística, simplesmente, sua ocorrência universal, pelo fato de ela estar presente no mundo todo, sua diversidade temática, seu papel como veículo de preconceitos ou seu potencial como objeto de investigação. Não é esse, gente, o tema do texto? Ele não está dizendo que a piada aqui é um instrumento importante para quem quer conhecer uma sociedade e a língua de uma forma geral, não é isso? Ele está dizendo que, olha, as piadas elas são ainda mais significativas do que muitas pesquisas utilizadas por antropólogos. Todos os temas que preocupam uma sociedade estão presentes aí nas piadas, beleza? Portanto, gente, aqui marcamos a letra E. Próxima questão. O nome do inseto pirilampo, vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar um inseto luminoso, apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso, que não podia ser usado em papéis sérios: cagalume. Foi então que o dicionarista Rafael Blutou inventou a nova palavra pirilampo, a partir do grego pir, significando fogo, e lampas, significando aí candeia. Tá? O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito à recuperação histórica do significado, ampliação do sentido da palavra, produção imprópria de poetas portugueses, denominação científica com base em termos gregos ou restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Pessoal, ele está falando de um tabu, tá? E entre os tabus sociais, integra-se, ou melhor, entre os tabus sociais encontra-se aquele que diz respeito, a certas palavras consideradas indecorosas, tá?
Vou dar aqui um outro exemplo, mas esse do português do Brasil. Os mictórios, antes de serem chamados de mictórios, eram chamados de mijadouros, tá? Mas alguém achou que a palavra mijadouro ela era algo vulgar, né? E resolveu aí alterar o nome para mictório, também trabalhando com radicais gregos, como é o caso aqui do pirilampo, tá? Ó, o radical grego pir está presente em palavras como piromania, por exemplo, tá? Beleza? Então, esse tabu, gente, social, ele diz respeito à restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente, principalmente em situações de maior formalidade. Então, os poetas, né, portugueses lá dos anos 1600 não queriam usar o termo cagalume porque ele era algo estigmatizado porque tratava aí de um tabu, beleza? Portanto, fica a letra E como resposta no teste 5. E vamos lá então para a última questão da nossa aula. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de diversas línguas a partir do século XIX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa e particularmente com a independência em 1822, Portugal deixou de ser um intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos. E assim, Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Então, pessoal, o texto trata da formação do português do Brasil, não é isso? Por que o português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal? Por várias razões, tá? Muitas delas são aí referentes ao nosso processo de imigração, tá? O português falado no Brasil, recebeu diversas influências das línguas indígenas, africanas, né? E dos estrangeirismos a partir do século XIX, com esses movimentos de imigração tardia, mas também, gente, por conta da independência política do país. Até o século XIX, os estrangeirismos chegavam ao Brasil muitas vezes filtrados pelos portugueses. A partir do nosso processo de independência política, esse filtro ele já não se aplica, né? O Brasil aí vai começar a aplicar uma interpretação própria aos estrangeirismos. É isso que diz o texto, tá bom? Então vamos lá para a questão. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil por quê? Vamos lá. Deixaram marcas da história vivida pela nação como a colonização e imigração. Gente, não é disso que trata o texto? Certinho. A chegada dos imigrantes, né? E também a colonização. A colonização, gente, diz respeito a aspectos aí da nossa história anterior a 1822, não é isso? A presença dos povos indígenas, a presença aí dos povos africanos, não é isso? Portanto, a verdadeira letra A. Vamos ver por que as outras estão falsas. Transformaram em um só idioma línguas diferentes como africanas, indígenas e europeias. Pessoal, veja, os empréstimos linguísticos, eles não apagam as diferenças linguísticas. Eles não tornam as línguas, todas elas, em uma língua só. Né? Isso é falso. Promover uma língua acessível a falantes de origens distintas, como africano, indígena e europeu. Não é esse o tema do texto, gente. Né? Não é a formação de uma língua acessível, não é isso, tá? Guardar uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e do português de Portugal. Gente, o texto ele trata justamente das diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, não é isso? E letra E, tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países. Falso, gente, aliás, importante lembrar o seguinte, né? Do ponto de vista linguístico, não existem línguas mais simples e mais complexas. Todas são igualmente complexas. Todas as línguas têm o mesmo grau de complexidade na sua constituição. Tudo bem? Portanto, aí a gente só pode marcar a letra A. Beleza? Gente, dúvidas? Mandem lá via plataforma. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.